Seja muito bem-vindo ao Pintor Cash, o seu canal de empreendedorismo na pintura. Hoje vamos contar a história da Condor Pincéis, a Condor Pintura Imobiliária, como nasceu toda a Condor em si. A Condor ela é um ecossistema que ela atua em várias frentes, desde escova de dente, desde vassoura, desde ferramenta de pintura imobiliária. Então ela tem várias frentes que você consegue encontrar produtos Condor, mas ela começou com uma ferramenta inusitada, uma ferramenta da dona de casa para fazer a lavagem de roupa. Começou com um esfregão de roupa. Sabe aquele esfregão de madeira, né, com as cerdas amarelas? Essa foi o primeiro produto da Condor. E hoje nós vamos contar um pouco da história desse empreendedor, que ele veio de um outro país. E ele veio para o Brasil quando chegou muito italiano, chegou muito alemão, chegou muita gente para construir o Brasil. E ele veio, se eu não me engano, até... Não, eu não vou entrar na história, gente. Eu tô com convidados aqui, eu vou deixar a história para eles, porque se eu errar vai ficar feio. Mas enfim, ele é um estrangeiro que chegou no Brasil e construiu uma máquina muito bacana para fazer esse esfregão. Foi um sucesso até hoje. E dali saiu vários outros produtos, várias outras linhas e até chegar na ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia, que é as ferramentas da Condor Pincéis. Com vocês, Ivo, que já é um convidado aqui, já é de casa, né? Já tem podcast aí do Ivo, escutem a história do Ivo. E tá aqui o nosso amigo Estevam, né? Que representa aí São Paulo. Bom, a bola tá com vocês aí, pode ficar à vontade para contar a história da Condor. É isso que você falou, e eu tenho uma... falando sobre a história da Condor, eu sempre, quando o pessoal vai na fábrica lá, os pintores, e conta a história do seu Augusto, né? É alemão, chegou ao Brasil, passou por São Paulo, outras regiões, foi para São Bento, e pós-guerra. Então você imagina uma época pós-guerra que não tinha praticamente equipamento, não tinha nada, informação de engenharia, desenvolveu muitas máquinas. Então, muitas vezes eu vejo pessoas reclamando da vida, ou reclamando como foi o Silvio Santos, como foi grandes empresários. E hoje, o legado que ele deixou gera mais de 1.500 funcionários, famílias em São Bento do Sul, que receita para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, levando informação, conhecimento, ajudando, né? Uma empresa aí que esse ano faz 96 anos. 96, né? São 6 divisões. É uma empresa aí, como você contou a história do esfregão, começou com escova de dente. Foi, né? Escova de dente, não foi esfregão? Escova de dente, esfregão. Sim. Aquela escovinha que a gente tem, aquele de cabinho de madeira, né? Eu sempre brinco no treinamento e lá falo, eu sou da época do quichute, sabe? Sabe, pessoal, aquela escovinha que a gente lavava o quichute e a conguinha? Então, aquela escovinha vai fazer 96 anos. Nós temos também ela na versão plástico, polietileno, e a gente tentou tirar ela, para você ter uma ideia, e a venda caiu. Caramba. Nós tivemos que voltar com ela. Escova, por exemplo, para engraxar sapato, escova para dar brilho. Então, a Condor tem um mix bem perfeito das 6 divisões. Desde escova, flúor, a linha Perfect Profissional 2019 que foi adquirido, que é usado muito para fazer manutenção de hospitais, aqueles esfregão, os mop mais profissional, com uma cuba de inox mais reforçada, diferente daquela. Então, a Condor, com muito consentimento através do seu Augusto, né? Teve até, eu não sei se você recebeu, teve até uma homenagem à maletinha que ele veio da Alemanha, com as escovas, um pouco de roupa, alguns dólares de outra coisa. Legal. E você vê, o cara poderia, né, falar, o que eu vou fazer? Ele tirava, não tinha luz elétrica, muita coisa, ele pegava e colocava os caminhão na borda da janela, colocava uma correia, ligava em marcha lenta o caminhão, e para funcionar a máquina, ele desenvolveu uma correia, então tirava-se o pneu, enroscava-se aquela faixa no rodado e ligava em marcha lenta, ele começava a girar. E assim que ele fazia as máquinas. Então, como que ele tirava o pneu, ficava só o aro, Sim. Ele passava ali uma corrente pelo aro, isso, né, ou uma correia. E essa correia, ela gerava energia para girar o equipamento, a máquina para desenvolver, para fazer tipo um entufamento ali, né? Para fazer a exerção das cerdas, do filamento. Engenharia pura, porque não tinha, né? Então era a forma, né? A diesel, né? De você imagina ele quebrando a cabeça.
como é que eu vou fazer essa máquina funcionar? Exatamente. Então, gerou um emprego, mais de 1.500, como eu falei para você, colaboradores, mais até indiretos, tem logística, tem transporte, né? Fora os que tem lá dentro, são praticamente, está em passou essa conta, está desatualizada, mas está mais de 120 mil pontos, Nossa. tá? E exportação para fora, nós somos elogiados, até eu falo para os irmãos da pintura, os americanos e europeus elogiam o nosso trabalho. Muitos, a gente chegou a muitos no passado a criar filamentos e cerda para outros fábricas, você sabe disso, né? E você vê um homem criativo. Claro que ele foi buscando uma mão de obra, a Condor valoriza muito isso. Eu sempre falo um ditado, né? O trabalho dignifica e a Condor melhora. É verdade. Então, assim, ele fez todo esse patrimônio. E hoje, a Condor ela tem uma filosofia da direção que ficou, né, do conselho, hoje, que ajudar, passar adiante isso. E como que a Condor faz isso? Ajudando a sociedade através da Brinque, da criança, FEMAMA, Legal. investindo em cultura, futebol, esporte e lazer, igual, né, a Orquestra Bolshoi, investindo em sustentabilidade, reciclagem, 30 Cara, toneladas. eu fiquei de cara, porque assim, quando a empresa fala, eu estou investindo em sustentabilidade, o pintor fala, cara, mas o que eu tenho a ver com isso? Exato, exatamente. Cara, primeiro a gente está no planeta Terra e a gente está num país, num país não, a gente está num mundo que as pessoas estão dando tempo de idade para ele, que ele vai acabar uma hora por conta de tanta poluição. E se você não sabe, a Condor é uma empresa que todos os produtos dela vai plástico. E o plástico, ele demora 5 mil anos para se degradar. Exato. Para voltar a ser algum, sei lá, ele parar de existir. E imagina que sobra muito. Quando a Condor faz isso daqui, ó, sobra rebarba. Imagina que ela fabrica 5 mil peças por dia. Aí imagina que sobra 5 mil rebarbas, né? Isso é volumoso. Imagina que ela fosse lá e jogasse fora, né? Se a Condor tem 96 anos, ela já produziu muito plástico por aí. Muito. Imagina que hoje a Condor é uma das empresas mais antigas no setor de reutilizar a sua própria... Como que fala? O seu próprio lixo se torna matéria-prima, porque hoje ela tem uma fábrica dentro da fábrica de matéria-prima, é isso mesmo, né, Ivan? Exatamente. Eu fiquei assustado, cara. O tamanho enorme, do muito, galpão muito grande para se fazer matéria-prima. Então eles pegam, pintor, eles pegam o retalho de plástico e eles tritura aquilo e faz virar matéria-prima de novo para rolo. Um exemplo. Isso aqui é um exemplo, né? Exemplo. E não só a parte de trinchas, né? A parte de vassouras, a parte de escovas, tudo, né? E sustentabilidade, aproveita a água da chuva, legal, catalisando para manutenção, resfriamento, água da chuva. Água da chuva também. Água da chuva, né? Você imagina o custo operacional e o meio ambiente, né? A Condor, pesquise você que está aí, coloque na internet, Condor, São Bento do Sul, uma cidade de origem alemã que tem a festa também, né? E praticamente. E você vê uma coisa, se você for aqui em São Paulo, qualquer região, você vai ver que tem uma área febre, né? Parte de fábrica industrial. Onde que eu vou? Vou lá para São Bernardo, tá lá as grandes marcas de tinta e tal. E lá em São Bento, cansado, claro que talvez hoje isso não seria permitido. Mas a Condor, a fábrica, a estrutura que eu tenho, mais de 60 metros, está no meio do centro da cidade. Entendeu? Então, assim, não foi a cidade que cresceu, foi a cidade que cresceu em volta da Condor. Legal. E igual eu falei para você, ali, então, a Condor, várias marcas, outras divisões como vassoura, essa parte de mop, né, manutenção, que o irmão da pintura tem que ficar ligado. Sim. Muitos me perguntam, Ivo, qual que eu teria aí um mop para limpar, tirar o pó da massa corrida? Qual que é o pano de microfibra que eu proteger? Porque muitos aí já estão investindo em manutenção e entregando a obra limpa. Só assim aparece o trabalho dele. É verdade. Eu já vi casos do cara falar, quando você entrega a obra? Falou, por que o senhor quer dizer? Não, porque minha esposa vai contratar uma profissional. Não, já estava incluído no orçamento, tem 2 profissionais, entra com uma VAP, lava. Legal. Então, assim, a Condor tem divisões, assim, como eu falei, você é líder no segmento de... A gente brinca, né? Brinca não, fala sério. Essa aqui são as trinchas e os pincéis mesmo são esses aqui, né? Que são esses pincéis artísticos. Aquarela, artístico, né? Que é a área pai que a gente chama. A Condor é líder nesse segmento. E esse segmento aqui de construção, ele é feito todo manual. A gente tentou automatizar ele, tá? Mas não tem função. Nós tivemos que voltar, a maioria são colaboradores, mulheres. E tá? eu vou descrever como é esse setor, porque eu estive lá.
Imagina que tem 20 mulheres, né? Ah, Elas estão lá tem de 10, 20, 30 anos já na fábrica. Tem muita gente. Eu vi um senhor que ele já é, dobrou a aposentadoria, porque ele tá lá há 50 anos, né? Um verdade. senhorzinho. Mas essas mulheres, imagina que tem mulheres sentadas, elas trabalham numa mesa sentadinhas e elas colocam cerda por cerda nos Exato. pincéis artísticos, né? Exatamente. É Quem um trabalho vai. manual. A gente sempre fala que quando os irmãos da pintura e as irmãs vão nomear, eles nunca mais reclamam do preço. Para você ver, sabe? Ainda o Brasil ainda ele tem um processo ainda de matéria-prima animal, tá? Alguns países já nem existe filamento sintético. Que o filamento ele tem mais resistência, ele tem mais É acabamento muito e melhor. ele acaba se tornando universal, né? Mas, claro, ainda temos trincha de origem animal, que pode ser desde o pelo do pônei, pode ser do pelo da orelha do boi, pode ser o que for, e é feito, né? E temos, como eu falei, né? Mas isso eu vou deixar aqui para o Estevam, depois ele vai aumentar mais. Mas a formação desses colaboradores leva de 6, às vezes até 2 anos para formar isso. Caramba. Isso. Por isso, e a Condor, ninguém dentro da Condor, é incrível, desde a área de direção, todos. O nosso presidente hoje, né? Hoje ele começou com office boy dentro da Condor. Né, hoje que é o presidente, o CEO hoje, né? O senhor Alexandre começou com office boy. Para quem é mais novo não sabe o que é um office boy, é aquele cara que ia no banco, pagar as contas da empresa, levar, né? Às vezes esses dias eu perguntei, meu filho falou, o que é isso? Né, uma coisa é você vivenciar a história, outra coisa é você estar presente na história. E eu estava lá. Então, às vezes, a gente tá lá. Meu primeiro emprego foi office boy. Eu É, pagava, eu ia no banco fazer pagamentos, levar documentos de um setor para o outro. eu acho que eu fui o primeiro cara que teve tatuagem, sabe? É mesmo, cara. Verdade. Eu saía assim, colocava a melhor roupa, a maior calça, aí as meninas falaram, nossa, que tatuagem legal. Eu falei, mas eu não tenho tatuagem? Mas o que é esse troço no teu braço? Era uma massa corrida, sabe? Eu falei, não é tatuagem, eu não lavei direito, né? Mas a história da Conda é isso, sabe? É maravilhoso, eu gosto muito de estudar desses grandes líderes, assim, que gera isso, gera emprego, gera receita e ainda mantém um padrão, sabe? Só para contextualizar, então a Condor entrou com a linha Escova de dente. produtos para casa. Exato. Higiene pessoal e casa. Higiene pessoal e casa. A vassoura já estava nesse bolo do início? Depois. Depois. Aí depois veio vassouras, já tinha escova de dente. Isso, daí vem o segmento de trincha. Foi se desenvolvendo, porque a dificuldade, né, de você desenvolver muitos equipamentos eles são importados, né? Hoje a Condor é uma empresa na parte de trincha mais ou menos automatizada, os robôs, né? Para a questão de você ter uma demanda é muito alta, né? E ainda a artística ainda continua manual. Tem um setor lá da Condor. O que mais vende hoje na Condor? Produto que mais vende na Condor de toda a linha? Olha, é vassoura? Eu posso dizer assim, da nossa divisão de pincéis, que é a divisão dentro da Condor que mais cresceu. Que mais cresceu. E olha, eu vou te dar um dado. E foi a empresa que mais cresceu na pandemia. Tá? E foi e ela que mais cresceu dentro do próprio grupo. Que legal. E a empresa é normal. Quanto mais você trazer recursos, quanto mais fazer, mais cada budget, cada virada de ano que a gente conversa lá em 2024, já programando e botando ali a conta, né? Vamos ter FECOM, vamos ter isso, quanto que vai custar? A gente já começa a fazer orçamento. Legal. E cada vez que a empresa vê que você traz retorno, ela aumenta também. Que também pode ser o inverso. Se você não traz venda, ela baixa também. Então, e a gente não. Nós estamos com um novo escritório. O nosso diretor, não posso deixar falar, o Gabriel, né? Grande Gabriel. Grande Gabriel, cara jovem. A Condor, apesar de você falar, uma empresa antiga, velha, mas ela tem que se manter, ela tem que entender qual que é a cabeça do Iorra hoje. O que é o pintor hoje? O novo e o veterano. Qual cliente eu quero chegar? Eu quero manter todos eles. E a Condor tem. Então, assim, é uma filosofia de vida e ela devolve isso para a sociedade, ajudando. Quando teve a tragédia lá do Rio Grande do Sul, nós mandamos, né? Até teve um questionamento, eu estava num grupo, porque nosso concorrente mandou lá tantos kits, né? E eu peguei e falei, a Condor mandou mais de 140 mil kits para o povo do Rio Grande. E eu falei assim, não estou aqui para fazer média. Só que nessas horas de tragédia, Ivo, o que ajudou os pintores do Rio Grande? Ele falou, nessas horas não existe pintor. Existe um povo gaúcho. Exato. Então, quando ajudou a dona de casa, o carteiro,
o eletricista, Legal. ajudou coisa. Então, o povo gaúcho. Então, a gente ajudou a gente devolver isso. Ajudou o ser humano, né? O Não ser foi humano. A empresa poderia se promover, né? Ajudando, tá? Não, ela ajudou o povo. E ela ajuda. Só para a gente A finalizar Condor tem muito projeto social também. Ela muito, apoia muito projeto muito. social. E nós temos carta branca, equipe de trade que são 9, todos os cantos. Claro, vou deixar um recadinho aqui para os irmãos. Muitos vêm falar com nós pedindo, mas traga a base, traga e nós vamos ser sinceros, sim ou não. Mas assim, chegar de boca a boca assim para a gente levar para a direção é difícil. Qual o projeto você quer? Por exemplo, nós vamos estar fazendo um mutirão no Rio Grande do Sul, 70 casas, vai estar todo o grupo da Condor, o Daniel vai estar presente, o Vini, que é o trade do Rio Grande do Sul, o gaúcho, eu vou estar junto com o Lombardi. Agora, recentemente mesmo, Cascavel, eu ajudei também o Hospital do Câncer. Eu ajudei também lá o Centro de Dependentes Químicos de Curitiba. Quem estiver escutando sabe o que eu estou falando. E muitas vezes eu não sou nem marcado. Entendeu? Falou, chegou a ferramenta aí? Chegou. O Gabriel, que nós estávamos falando, fez um projeto maravilhoso, orfanato. Tamires, que hoje é Sherry Willis, né, lá, que ganhou, que uma das mulheres foi classificada para o Rio do Record, que veio, que tem uma história muito linda, né, foi, né, adotada. Então, assim, a gente ajuda. E mais do que a Condor tem 80 colaboradores, tá? Colaboradores de projetos sociais. Caramba. Dentro da Condor, 80 colaboradores, e fez a gestão ali de ajudar. Então, assim, você não tem noção. Ela devolve. A Condor é uma empresa, assim, muito humana, né? Eu acho que... Muito. Isso serve para o profissional. O cara pode falar assim, cara, mas eu sou empresa de pintura. Não onde entra isso? Porque a empresa é muito grande. O que eu poderia colocar de insight da Condor no meu negócio? Meu irmão, entenda de pessoas e seja uma pessoa humana. O que é ser uma pessoa humana? Sabe aquele lance de ajude alguém sem olhar quem? Exatamente. Então a Condor, eu acho que é de todas as parcerias que eu tenho, a parceria mais antiga é a Condor. Né? E eu tive a primeira marca que eu fechei uma parceria uma empresa de tinta e a segunda marca foi a Condor. Hoje é a minha mais antiga. Só que o que me pegou com a Condor? É assim, eu conheço as pessoas pelo nome. Quando eu estive na Condor, eu vi um senhor falando assim, cara, eu já tenho 80 anos aqui, eu amo o que eu faço. Quase 80, tem quase 80 anos. Exato. Eu amo o que eu faço. Ele cuida de uma máquina. Ele cuida de uma máquina lá acho que ele faz não sei se fala, é cerda ou filamento de vassoura? Quando fala cerda, é de origem animal. Quando a gente fala filamento, é sintético. Então, ele cuida dos filamentos das vassouras, assim. E eu falei, cara, ninguém trabalha numa empresa há tanto tempo se ele não gosta. Aí começa a conversar. O Daniel tá lá desde os 20 e poucos anos dele. Daniel tá com 30 anos. 30 anos de empresa. 30 anos. Eu não lembro, né? Eu não lembro se o Estevam lembrar. Um certo tempo eles recebem uma homenagem. Tem, acho que homenagem de 5 anos, 10 anos, 20 anos. O Daniel recebeu homenagem, recebe uma plaquinha. Tem tipo uma espécie de um jantar, valorização. Até as meninas jovens, assim que você vê, meninas assim que você vê que tem na casa dos seus 20, até eu me assusto, né? Porque quando todo final de ano, para conhecer, eles falam, pessoal, se levanta e se apresenta e fala quanto tempo. As meninas assim que você olha assim, carinha de, eu tô há 12, 15 anos na Condor. E o Servino, que era o nosso antigo diretor, né? Se aposentou. Você conheceu, né? Conheci, gente boa demais. 45 anos. Nossa. Né? Aí o que é legal, pintor? Você cuidar de pessoas. Às vezes, você não para a gente para trabalhar porque você não cresceu o suficiente para ter colaborador. E você precisa dar a base para esse colaborador, dar um bom salário, às vezes ali algum benefício, etc. E outra coisa importante cara, esse cara tá precisando do quê na minha empresa? Eu tô conseguindo dar estrutura para ele não sair? Eu consigo entender o lado dele? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Todo final de ano eu levanto essa bola aí, falando sobre, cara, ele não é registrado, seu colaborador. Se você paga o 13º dele. Mas ele não é registrado. Irmão, ameniza. Você já não paga nada para ele. Paga o 13º. Imagina, Ivo, você trabalhar a vida inteira e não receber 13º. Aí um cabra, de repente, fala assim, cara, eu vou te dar R$2.500, que é o seu salário de 2.500, eu vou te dar 2.500 a mais. Ele chega em casa com esse Pix de R$2.500, irmão, você mudou o final de ano desse cara. Isso é você ser humano. Exatamente. Então, eu aprendo o que é a Condor. Eu preciso ser cada vez mais humano para ter sucesso. Porque uma empresa, ela é um CNPJ, mas ela é feita por CPFs. Ela é feita por pessoas.
A Condor ela valoriza muito a mão de obra. E encerrando aqui a minha coisa, que eu quero dizer uma coisa. Ah, mas o Ivo ele está falando tudo isso, ajuda lá do Rio Grande, ajuda vários projetos para que a gente vê. Não. Eu sempre falei um ditado, você já deve ter os antigos falado. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não estou jogando isso para as pessoas se comoverem, porque é obrigação, a Condor devolve à sociedade Legal. o que ela teve. Sucesso de 96 anos, uma empresa centenária. A gente fala isso para promover, às vezes, muito para dizer que para incentivar outras empresas a fazer o mesmo. Legal. A Condor. Não, e se você entrar nas publicações da Condor, ela não se promove com isso. Não. Ela não postou, nós enviamos tantos kits. Ela não. Só quem sabe é quem vai escutar esse podcast, quem tem uma proximidade muito grande com a Condor. Mas isso não é divulgado, né? Não. É uma empresa amigo de todos. Vários parceiros titeiros, o principal, o pintor, o aplicador, a dona de casa, o robista, o lojista. Estamos aí. Você vai falar um pouquinho sobre o projeto Pintor Nota 1000. Tem várias coisas. Ela está se modificando, se modernizando, como qualquer outra empresa. Nós somos muito unidos, independentes, respeitamos nossos concorrentes com diversidade, nos damos muito bem. O pessoal acha que nós somos, não é uma questão de. Então, assim, a Condor está aí, né, já há muito tempo, ajudando a natureza, ajudando o meio ambiente, ajudando, levando informação aos aplicadores, seja qual das divisões que ela tenha, tá? Então, assim, é muito, muito, muito bacana. E isso é gratificante. Ali você é uma vida. Como eu falei para você, nosso setor ali, hoje hoje nós temos o Gabriel, diretor, hoje nós temos o Tiago, gerente de marketing, nós temos o Daniel, coordenador do MKT, aí nós temos hoje, cresceu, nós temos aí as meninas lá da parte de logística, envio que você recebe, né? Cresceu o nome, a gente está muito feliz, né? E estamos aí, né? Sensacional. Sensacional aí. E as ferramentas aí cada vez vem modificando o mercado, que o Estevam vai falar aí. Vamos falar de ferramenta então, Estevam. Vamos. Cara, o que a gente tem de novidade da Condor? Cara, hoje nós estamos aqui nessa mesa com alguns lançamentos e também, cara, ferramentas que fizeram grandes sucessos aqui em 2024, né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, com o Rolo Fosco, estamos com o Profissa, que vamos falar um pouquinho também do Massa Rolada, que estourou agora no mercado também, né? A Pitulinha, que é um sucesso da Condor, tem a nossa Lisa Pro também. Poxa. E também, sem deixar para trás, um cara que tá vindo muito forte agora, que é o Mini Rolo Refil. Esse cara tá fazendo um grande sucesso pela praticidade, resistência e também ser um produto ali que, cara, pro pintor é muito mais barato. Sim, ele pode trocar somente o refil. Cara, esse rolinho ele é sensacional e ele vem nos mods internacionais, porque é o seguinte: eu compro o refil e eu troco rapidinho, né? Então eu consigo ter a mesma ferramenta, eu só tirei essa daqui, eu coloquei essa daqui para descansar lá no meu rolo, ou eu coloquei dentro lá eu posso colocar essa ferramenta dentro de um paint case, né? Posso colocar dentro do paint case, posso colocar numa sacolinha, vou lavar depois. E aí eu já coloco uma outra e continuo pintando com uma outra cor. Então eu consigo trabalhar com outras ferramentas. Isso aqui não quebra. Não, e tem uma resistência. Você estraga o rolo pintando, mas esse daqui você não estraga. Esse cara ele tem é o mesmo modelo do suporte aqui da pegada e do arame também, um arame de aço de 5,5 milímetros. É o mesmo sistema ali do garfo de gaiola. Tá? A pegada é a mesma, o arame é o mesmo do gaiola. Então ele tem uma resistência que ele não vai entortar. Com certeza você tem uma praticidade ali, uma história na pintura, com certeza já pegou muitos rolinhos de 5, 9, 15. Aí você tá transferindo tinta na parede, tá rolando tinta, tá penteando ali e o rolo tá entortando ali. Exato. Porque o arame do tradicional ele é um pouco mais frágil, né? Mais resistente. E esse você tem uma resistência e não vai entortar conforme você tá fazendo a penteada da tinta, tá rolando tinta ali com os rolinhos de 5, 9, 15. Pra você então, que tá escutando, dá uma olhadinha só no celular agora. Olha só, tá na minha mão. Ó, minha mão tá aqui, ele ainda tem mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Então ele é maior. E esse daqui no caso é o 952, né? 10 milímetros. Você consegue sacar ele. Na hora de você colocar tem uma dica. Olha só. Eu vou colocar ele, ó. Vou empurrar, né? Ó, colocando aqui, encaixei. Só que nunca coloca ele encostando, porque senão ele fica mais durinho. Ó. Você vai puxar um pouquinho, né? Meio centímetro. Ó como que ele roda bem. Ó. Então você consegue trabalhar. Porque às vezes você tá rolando lá, ele trava, né? E... Verdade. Aí, né? Então você toma cuidado só de você não encostar tanto.
E aí você vai conseguir pentear bem e fazer a pintura aí bem, muito bacana, cara. Esse uma baita ferramenta aí, um golaço da Condor. Esse aí tem o modelo Zero Gota, Finox também, que Ele é um tem no sucesso. legal, cara. Tem uns Esse- refis esse- aqui. E agora tá vindo também o Profissa, Ah, é mesmo? que é um de manta alta também. Então, esse esses aqui eu três posso utilizar modelos. em portas, metais. Com tudo que é superfície lisa, né? Legal. A chapa de compensado, seja ali uma porta, seja ali uma janela. Utilização ali com esmalte, verniz, um epox. Muito bacana. Seja base água ou base solvente, o cara tem uma excelente resistência, a vida útil que vai ali você poder utilizar ali até mesmo com epox. Então, cara, o Finox ele é sucesso Que legal. quando se falamos ali, por exemplo, também de conteúdos à base solvente. Esse foi um rolo que eu também vi nascer e achei sensacional, cara. Ele tem 1 milímetro a mais do que os famosos rolos de epox. O epox ele tem 5 milímetros. E esse 1 milímetro a mais ele faz diferença na transferência de tinta. Né? Muito. Faz porque 1 milímetro a mais ele vai reter mais tinta. Então ele Legal. absorve mais tinta, então você consegue produzir mais. Isso é ótimo. Então, geralmente o pintor está acostumado a pegar ali o rolo de 5 milímetros e vai Exato. ter que recarregar várias vezes. E esse Finox ele tem a característica de ter um maior alastramento por causa desse 1 milímetro maior. Muito bacana, sensacional, cara. Falando aqui também, esse aqui é o Profissa. Esse O aí Profissa, ele... esse é o Fosco. Perdão. Esse Fosco ele não era branco? Ele era todo branco antes. Ah, tá. O que nós fizemos, né? Nós demos uma vida para ele, né? Legal. Colocamos essas 2 listras roxas para identificação visual melhor ali na obra, por exemplo, tá rolando tinta e tem aqueles 2 listras roxas que, pô, o cara olhando ali sem a embalagem vai saber que ele é o nosso rolo Eu Fosco. vou trazer uma informação aqui, é até uma ideia. Eu não vou falar ideia, porque senão o concorrente pode. Eu acredito que ainda vou ver isso. Né? Quem for ligeiro vai pegar o que eu vou falar, mas é o seguinte: eu falei pro Daniel, batendo um papo um dia pro Daniel, eu acredito que ainda tava o senhor vindo. Eu falei assim: olha, a Condor não pode ter rolo branco, todo branco. Por quê? A gente precisa, cada ferramenta tem que ter um direcionamento de cor. Porque nós somos muito visuais. Uhum. E aí o que acontece? Quando eu quero o 952, eu quero aquele rolo branco de lista amarela. Eu não lembro, cara, é muito SKU. Verdade. É muita ferramenta. O pintor ele vai lembrar, cara, eu quero aquele branco e amarelo, 2 listras. Eu sei que é 952. Cara, eu quero o branco com a listra roxa. Eu sei que é o Fosco. Exatamente. Então, foi uma coisa que a gente até trouxe e a gente até viu algumas coisas que acontecem lá fora. Deles colocarem cores, né? Então, isso é muito bacana. Ver isso acontecendo é uma coisa assim, a Condor ela escuta muito, né? Ela escuta o técnico, ela escuta o pintor. Então, é uma coisa assim que quando eu vejo, assim, eu fico muito feliz de ver a evolução da Condor como empresa, né? Se você for ver também o acabamento dela, olha que legal. Ela tem um corte, é como se fosse um 45 graus nas pontas. Isso ajuda demais na hora de você transferir o rolo, tá? Porque quando ela tem a pelagem até aqui, ela pode, na hora de fazer o acabamento, ela pode ficar os pelinhos, né? Ela Uhum. pode ficar os pelinhos nas laterais. E Fica aquela marca que tipo parecendo aquele o macarrão na barbante, lateral, né? exato. Fica aqueles barbantes, o pessoal chama barbante, macarrãozinho. Então ele, esse corte aqui, ele é sensacional. ele ajuda no acabamento, na penteada da tinta, ele evita aquela marca nas laterais. O pintor passa o rolo menos vezes. Eu já vi pintor que, cara, não usando o nosso modelo de rolo, mas alguns outros rolos que tem no mercado, que ele não tem esse corte de 45 nas laterais. Caramba. E ele cortando com uma tesoura, né? Então foi ter um parceiro, um grande amigo nosso, pintor, muito bem conhecido. Aí ele postou e falei, cara, você tem que usar o nosso rolo Fosco, cara. Ele tem ali o corte 45 nas laterais. Você vai gostar, senão vai precisar ficar cortando com a tesoura ali as laterais para tirar esse excesso de pelo que fica nos cantos que atrapalha no acabamento. E destacando que ele já foi relançado novamente agora com o Fosco, né? Ele tinha um outro nome, ele era todo branco, como você mesmo falou. Nós somos atraídos por cores. É muito importante os irmãos entenderem cores, elas influenciam muito, demais, né? Por exemplo, se você pintar de amarelo o quarto do neném, ele não dorme, parece que é de dia. Se ele diminui ou aumenta o espaço, ou influencia a tua fome. Então, as cores. Você acredita que eu sou da geração que você saía e perguntava assim pro cara da pintura, assim, falava assim, cara, que rolo é esse aí que você tá usando? Cara, eu não sei, só sei que eu uso esse rolo aqui de listra azul, porque se não for essa lista, dá uma tremedeira e eu não pinto direito.
Ele acha que a experiência estava tudo em cima de uma lista. Claro que a lista, ela identifica, né? A gente tem esse acesso visual. Se eu trabalhar numa empresa, por exemplo, se eu pegar e o Johan tiver 3 quilômetros e você tiver com uma luneta e eu levantar a ferramenta e falar, fala o nome dessa ferramenta, é da Conda. Como que você sabe? Pela cor. Né? Cada uma característica no mercado, nós somos atraídos. Mas, Ivo, ele é fosco, e daí não serve para acetinar sem brilho? Claro que serve. Ele deixa menos rastro, menos sombreamento, ele ajuda. Por que a gente fez essa característica? Porque qualquer lojista, qualquer fabricante de tinta, o faturamento de qualquer empresa, 80% é em cima de acabamento fosco. Essa tinta fosca. Então a gente deu. Mas é claro que você pode direcionar ele para acetinado, semi-acetinado e semibrilho. Ele é o único, é uma manta importada que vem de poliamida, que vem de fábrica. Sem falar que na Europa, nos Estados Unidos, E um manta detalhe, mais usada é poliamida. Um detalhe, as pessoas acham que é importada da China. Não. E eu também achava assim, muita coisa. Ah, isso daqui é da China, isso daqui é da China, isso daqui é da China. Cara, matéria-primas, as melhores matérias-primas, ela não vem da China. Você vai encontrar coisas baratas na China, e às vezes a China também compra muita quantidade. Ela compra de um lugar e ela revende por lá. Ela faz um canal de distribuição. Uhum. Só que muita coisa que a Condor importa vem das ferramentas que os pintores acham que é as melhores do mundo. Ferramentas europeias, etc. Então tem muita coisa que vem da Europa, né? É isso mesmo? Vem. Muita coisa vem da Europa, né? Que a Condor compra com euro, com preço de euro, para trazer aqui ferramentas e produtos de qualidade. Né? Você imagina uma empresa que tem 96 anos, o que ela tem do portfólio de clientes no mundo que ela conversa, fazendo cotação. Então ela conversa desde o chinês e outra, essa demarcação dos chineses, seja o que for, nós temos exemplo hoje de carros, por exemplo, na linha automotiva, na linha, por exemplo, é uma coisa que eu estava conversando sobre o sistema steel frame, que tem muito usado na China, que tem terremoto, que está vindo muito forte para o Brasil, e você falava, então hoje os chineses, eles também estão nessa hierarquia, uma das melhores também de entrega de matéria-prima, ferramentas de algo. Então, esse legado que é lá atrás da minha época, o chinês, isso é chinês, não é. Hoje não existe mais. Eu acho que eles estão num dos maiores patamares, mesma coisa que os europeus, mesma coisa assim, desde lâmina, né, fabricação. Ivo, eu participei ontem de uma palestra do CEO da Lacoste, o CEO da América Latina da Lacoste. Ele falou uma coisa assim, ele falou assim, olha, o pessoal questionou muito réplica, muita réplica, né? Uhum. E ele falou, cara, as réplicas, às vezes, da China, elas são tão boas que ela é melhor que a nossa costura. Às vezes elas são tão boas que a gente tem um mix de 5 cores, eles criam 10. E às vezes a gente vai lançar pro ano que vem, a gente só lança a tendência. E eles lançam primeiro que a gente a coleção. Exato. Então ele falou assim, cara, infelizmente aí já ele entrou num outro assunto, né? Na questão de não é uma coisa legal, etc, né, cópias, etc. Mas ele falou assim, cara, a tecnologia deles é tão boa que tem produto deles que fica melhor que o nosso. Porque a gente tem aqui a nossa fábrica, etc, etc. Só que eles têm as máquinas mais tecnológicas do mundo. E como é uma coisa que rentabiliza muito, você não tem que pagar royalties, né, etc, só estão copiando, eles fazem muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? O próprio CEO de uma empresa internacional, ele reconheceu a qualidade de produtos chineses. Pô, o iPhone que você tem na mão. E assim, as maiores tecnologias tá ali. Ela é feito na China, o chip é feito na Coreia, que a Coreia tem uma das Coreias, né? Que é uma das maiores produtoras de chip do mundo. Né? A melhor tecnologia vem deles. E aí a gente às vezes fica ainda não, isso daqui é chinês, isso daqui é chinês, isso daqui não presta, isso daqui. Eu vou trazer um dado. Eu não vou falar da ferramenta, que eu não tenho essa propriedade para falar. Aí vocês podem falar. Mas hoje o mercado de wireless, cara, não perde nada para as americanas e as europeias. Não vou falar o nome, mas as americanas e as europeias são tão boas que hoje o profissional está deixando de consumir essas marcas e utilizando as empresas brasileiras que importam da China. E a China ela tem tanta qualidade porque uma dessas empresas americanas, a fábrica dela não é na América. Uma das fábricas deles é na China. Uhum. Então eles têm toda a tecnologia lá e um cara sai, o cara, diretor de produção, ele sai, ele cria lá uma outra máquina e ela vai ter a mesma qualidade. E isso vai acontecer também em produtos, né? De ferramenta imobiliária, mas aí eu não sei o que vocês podem dizer sobre isso. Eu posso dizer uma coisa, passando a bola para você, que é assim,
Independente o fabricante, a matéria-prima, de onde vem, o que importa, e uma coisa a Condor faz muito bem feita, quando nós chegamos num processo de primeira venda, um lojista que vai começar a trabalhar com a nossa linha, é o pós-venda. Uhum. Você falar, eu vender um equipamento para você, seja manual, ferramenta, seja o que for. Tá, e o pós-venda, como que vai ficar? Às vezes você tem que pensar muito bem assim, mas veja bem, eu tenho aqui uma ferramenta mais em conta, uma carteira comercial, os caras, beleza. Mas e o pós-venda? Legal. E a logística, se isso requerer manutenção, qual é o prazo que eu vou? Porque ou você pode ser o sucesso, ou pode ser a desgraça na logística. Se você demorar muito um lojista para trocar uma ferramenta, ou você dá um suporte para um aplicador que teve um problema com a tua ferramenta, às vezes você vai estar no veneno, está no sal. O cara vai espalhando. Com vocês acabaram de falar do Finox, você sabe que a Condor não fez muita campanha de marketing. O Finox virou um sucesso boca a boca. Às vezes eu estava em treinamento mostrando uma ferramenta e eles ficavam falando, cara, aquele rolinho amarelo ali é top. Daí eu perguntava, como que vocês sabem? Cara, eu usei, passou para um, passou para o outro. E pode ser negativamente também. Sim. Então, assim, o que eu penso? Se é chinês, se é holandês, se é europeu, é a resposta. E a Condor faz muito bem isso. Sim. Quando começa um murmurinho, que começa um negócio, a Condor já resolve. Ela não deixa para amanhã. Entra na nossa grade como técnico, fala, Ivo, aconteceu lá, o cliente lá, vai lá, tá. Entra em contato rápido. Isso se chama o quê? Respeito. Uma empresa que eu não tenho problema, o Estevam, em questão assim, de indicar produto, é Condor. Por quê? Toda vez que aconteceu qualquer problema, eu sempre falo assim, até mesmo uma outra marca, a marca de tinta que eu tenho parceria, que até é parceira também Condor aí, né? Uhum. Assim como a Condor tem parceria com outras marcas de tinta, né? Não só vinculada a essa marca, mas ela tem a parceria com a Charles que eu tenho parceria. Sim. E a gente criou aqui uma live que a gente faz uma vez por mês e a gente fala de problemas. O pintor, eu tô com problema no meu envio aqui do meu produto, do meu produto aqui que eu resgatei no clube. E a gente fala com o pintor sobre o problema, a gente consegue resolver. E aí o que acontece? Acontece problema. Esse rolinho aqui ele foi o último rolo da máquina. Sem querer. A Condor com certeza não fez de propósito, mas esse daqui o pintor foi premiado, ele pegou o último rolo. Ela tem um setor de qualidade maravilhoso que eu vi, o setor de qualidade, a quantidade de rolo que ele, descartado, isso daqui vai voltar lá para aquela fábrica lá que a gente fez de matéria-prima. Sim. Uhum. E a Condor é muito responsável por isso. Não, exato. E aí o que acontece? O pintor, Johan, aqui soltou, cara, e agora? Eu falei, cara, simples. Entre em contato com quem quiser 800 que eles vão mandar a ferramenta para você. E aí chegou a ferramenta pro pintor assim muito rápido. Ele falou, cara, os caras me mandaram a ferramenta, nunca aconteceu isso. Ou vai lá no lojista parceiro, o lojista tem aquele resposta, já trocou a ferramenta e acabou, resolveu o problema. Não fica assim, mas como que você pintou isso aqui? Mas você usou na textura? Cara, mas essa trincha aí, você não usou aqui? Não, ela resolve. Porque dentro da marca, do nome dela, cara, você perdeu um cliente, então ela tem um respeito com o profissional de resolver rápido. Eu acho que isso como consumidor, não falando assim como alguém que tem um relacionamento com a Condor, como consumidor, é maravilhoso. E eu, um cara que falo de Condor, para mim é melhor ainda, porque eu não tô comprometendo a minha imagem falando de um produto que vai dar problema pro meu público, né? O cara vai usar, ele sabe que tem qualidade, e se der qualquer problema, ele sabe que vai ser resolvido. Por mais que seja um produto de barato, né? Quanto custa aí na ponta um desse? R$20? 25 a 30 reais ali. De 20 a 30 reais. Vou colocar aí, de 20 a 30 reais. Menos isso. Cara, é um produto muito barato. Que ele usa 6 meses na obra, 1 ano na obra. Só que a Condor tem um cuidado. Cara, deu problema, beleza, a gente vai resolver. Né? Então isso é o que o Ivan falou, é respeito, né? Respeito. E outra coisa, a linha de ferramentas profissionais, Ivan, mas já existem, as importadas existem. Foi o momento e hora certa, como o mini rolo, de lançar nesse momento. E contamos muito com a ajuda dos irmãos, porque eu o Esteve e toda a Condor não queremos dizer e sumir uma ferramenta dessa, porque é tudo, como falou, a união faz a força e faz açúcar. Legal. Então vamos se unir, vocês pediram, sem contar que ele tem rosca ali também para você colocar extensor, para você fazer um acabamento. Mas as linhas de ferramenta, como que eu entendo que uma ferramenta ela é profissional? Quando ela traz dinheiro. É aí que é importante. Ela pode ser linda, maravilhosa. Tem cara que compra pitulino e não quer nem usar. Usa de chaveiro. Uhum. Aí eu falo, cara, para mim não adianta uma ferramenta. Ela ser bela, linda. Olha como brilha o filamento. A ferramenta, para mim, ela tem que ter resistência. Por isso que ela chama profissional.
Então, muitas vezes, a ferramenta econômica, eu sempre falo assim, ferramenta de preparação, ferramenta de acabamento. Legal. É preferível jogar uma trincha de R$10 que jogar uma de 30, concorda comigo? Com certeza. Então, se vai preparar a superfície, vai fazer recorte no reboco, ou vai passar um convertedor de ferrugem, que é muito corrosivo, vai atacar a cola, e você não vai conseguir reaproveitar, aí você joga fora. E o econômico, ele tem preço de ferramenta descartável. É uma ferramenta que ele vai utilizar para aquela obra. Um exemplo, tem aquela texturona que vai acabar com a trincha dele profissional. Vai na econômica. Vai acabar com a sua trincha. Né? Enfim, eu acho que é sobre isso. Tem um lançamento aí na mesa também, que é o Massa Rolada. O Massa Rolada. Esse carinha aqui veio para substituir a adaptação que os pintores faziam com o cabelinho de anjo, né? Cara, eu tenho uma... vamos lá. Como aqui é o meu espaço, eu tenho uma indagação aí para vocês, tá? Manda. Eu não tiro aquele lá da minha bolsa ainda, tá? Eu gosto dos dois. Pode abrir ele aí. Abre aí que a gente vai falar Vamos sobre lá. isso. Qual que é a característica dele? Ele é mais preenchido do que o cabelinho de anjo. Tá. Então, ele vai ter um alastramento maior da massa corrida. Então, ele vai absorver mais. Então, ele vai conseguir produzir mais, aproximadamente 2 ou 3 vezes mais do que o cabelinho de anjo. Legal. Então, você que já fez muita massa, sistema de massa rolada, com o cabelinho de anjo, você sabe que uma rolada já deixa toda a massa em excesso na superfície. Isso é bom. Aí que vai entrar o meu posicionamento, que eu vou passar uma dica e um posicionamento onde você utiliza as duas ferramentas. Muito bom. E esse cara, o que acontece? Ele vai entregar um espalhamento da massa em maior quantidade e ele vai jogar uma massa, querendo ou não, uma quantidade de massa necessária para a superfície, para aquele alisamento fino. Legal. E qual que é a dica que você tem para os pintores aí, manda? O que o Johan vai falar? Tô curioso. Deixa o Johan finalizar. Isso é bacana. Cara, e para mostrar pro profissional que aqui não é nada combinado, não é nada jabá Condor. A Condor é minha parceira. Eu tenho o maior prazer de falar de Condor, mas eu queria trazer uma coisa aqui, que isso também não é combinado, tá? Olha só. Isso aqui é esse rolo aqui, ele é o seguinte, é exatamente o que o Estevão falou. Só que ele deixa uma espessura de massa um pouco menor do que o outro. Exato. Por isso que ele transfere mais. Isso. Veja só, ele é fechado, então ele vai transferir mais. E pelo outro ter aquelas cavidades, ela consegue transferir mais massa, só que ela não alastra. Então, se eu tenho uma parede mais ondulada, eu vou usar o vermelho. Certo? Vou usar o rolo de textura cabelo de anjo. Sim. Porque senão eu vou precisar dar uma demão a mais. Se eu tenho um drywall, eu vou utilizar esse daqui. Se eu tenho um reboco que está mais bem acabado, eu vou utilizar esse aqui. Se eu tenho uma parede que precisa de mais massa, que aí o que acontece? Eu vou utilizar o rolo. Eu vou gastar mais massa? Vou. Com o rolo de textura eu gasto mais massa. Só que eu consigo andular melhor. Eu consigo nivelar melhor a ondulação. Mas, Johan, como é que você nivela a ondulação? Com a desempenadeira de 60 centímetros. Isso. Porque eu pego uma superfície que ela tem um buraco. E não é que a massa corrida ela tem 1 milímetro certo. Só que o rolo de textura, ele deixa uma quantidade maior, né? E aí o que acontece? Cada desempenadeira eu consigo disfarçar aquela ondulação. Ou seja, quando eu tenho uma desempenadeira pequena, eu passo ali, só que essa parte fica sem. Quando eu venho com a desempenadeira grande, eu consigo... imagina só, essa daqui é a nossa mão, né? E aí eu sempre falo, a ondulação é isso aqui. Só que quando eu venho uma desempenadeira maior, eu consigo disfarçar aquela ondulação, deixar ela maior. E aí o ponto dela, isso vamos falar em engenharia, então assim, se eu tenho uma ondulação que ela tá aqui e eu pego a massa e faço isso, eu suavizo ela. É aí que a gente consegue fazer esse nivelamento melhor com esse rolo de textura. E por isso que eu continuo com ele. Aí fica também uma dica. Por que utilizar também o rolo de textura da Condor e às vezes... E não utilizar da concorrência. O da Condor ele dura mais do que o da concorrência, ele não solta as cerdas do cabelo de anjo, ele é muito melhor. Né? A qualidade do rolo de textura da Condor ele é muito bom, ao ponto de assim, ele dura até acabar. Né? Brincadeira, ele dura até acabar. Verdade. E tem uns que eles acabam antes de ser o momento dele acabar. Você sabe que tem duas coisas, né? Que eu vejo assim. Você lança, às vezes é interessante você lançar uma ferramenta e sair primeiro no mercado. Sim. Mas aí pode acontecer o seguinte: e as outras se beneficiam, um termo que fala muito, cuidado que dá o tiro no pé. Porque assim,
Nós temos outros fabricantes que lançaram. Muita gente falava, nossa, mas quando que vocês vão lançar o rolar? Então, assim, desculpa o termo que eu vou usar aqui, é falar de um termo assim, boi de piranha. Uhum. O que é o boi de piranha? Você faz uma análise e uma crítica, às vezes, que um concorrente seu tem, e você vai fazendo tipo uma pesquisa de campo. Então, você acabou de falar, Ivo, ele está soltando muito penugem. Ó, então, vamos marcar aqui. Vamos falar para a área de engenharia, cuidar dessa parte. O que mais que você precisa? Ivo, uma coisa que está muito caro o preço. Pelo preço, compensa comprar o cabelo de anjo, porque ele está muito acima. Legal. Então, beleza, vamos ver se a gente consegue fazer qualidade com preço. E assim. E complementando o que você falou, né, dando uma demitida entrando na área, eu sempre falo assim pro irmão, não importa, continue, porque nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Eu tenho características diferentes. O que você tem que ter informação técnica. Então, o que eu falo do cabelo de anjo? Ele é um rolo de textura, Sim. tá? Profissional. Nós temos aqueles de poliéster, média, baixa e alta. Ele seria um profissional, capacho ou cabelo de anjo. Então, se o cara tiver uma mão, ele consegue fazer os 3 níveis com o cabelo de anjo. Com a modernização das desempenadeiras de 60, de 1 metro e outras mais, desenvolveu-se o sistema de rolamento, Sim. que ganha em rendimento que não era feito com as máquinas. Diferente, né? Tem muitos irmãos que têm dificuldade de usar as de 60. Mas tem um detalhe importante, tá? O profissional, ele precisa entrar naquela desempenadeira e entrar nessa desempenadeira e entrar para uma massa rolada por um motivo. Por quê? Hoje nós lixamos com máquina. A máquina, ela tira muito mais massa do que a mão. Sim. Se você deixar uma espessura de massa muito fina, na hora de você pintar ela dá bolha. Principalmente a galera que trabalha com massa raspada em drywall. Não sabia. Se ele o porquê de usar massa rolada? Produtividade, não é economia porque ela gasta mais massa. O profissional tem que ter certeza, ela vai gastar mais massa. Tanto esse daqui como o outro gasta mais massa. Isso é teste. É você pegar o mesmo 10 metros e testar. Vai gastar mais massa. Só que você deixa mais espessura. Aí o que seu cliente ganha? Quanto mais massa, melhor o nivelamento. Primeira coisa. Tá. Outra coisa, você ganha na produtividade de lixamento. Aí você ganha tempo. Você ganha tempo na massa rolada e você ganha tempo na hora de lixar. E a qualidade no lixamento de um profissional que sabe utilizar uma ferramenta de lixamento é melhor que a mão. Porque a mão, ela começa bem, no final do dia você está cansado. Por mais, mas eu lixo aqui, cara, eu lixo. Meu irmão, às vezes o cara tem tendinite, bucite. Cara, não tem como o cara lixar 4 horas da tarde bem. E aí o que acontece? A vista dele já tá cega, ele tá com pó de máscara o dia inteiro. Então a máquina, ela vai ter um acabamento muito melhor. Sim. E aí o que acontece? A máquina, ela come mais. Ela come mais massa do que a mão. E aí quando o profissional tem uma espessura maior, né? A espessura, a gente está falando da espessura da massa, a quantidade de massa na superfície, eu consigo nivelar ela melhor. Porque se eu tenho ondulação, eu consigo disfarçar ela com o lixamento também. E aí eu não deixo uma massa fina na minha parede dando patologia. Massa fina, eu tenho problema de bolha. Massa fina, eu tenho problema de espessura, eu tenho problema de mostrar o drywall. Se é um drywall, agora a gente está usando muito drywall, por que você usa massa rolada? Cara, porque o drywall, as emendas de drywall, o pessoal usa gesso, não pode usar gesso. E pelo fato dele usar gesso, fica isso aqui, ó, da nossa mão, fica ondulação. Aí eu preciso usar uma massa rolada, desempenadeira de 60 e vou lixar com a minha máquina. Eu lixo 250 metros no dia com a máquina. Na mão, eu lixo 50, 80. E aí o que eu estou dizendo? Longevidade na minha profissão, produção, só que eu preciso de espessura. Entendi. Aí que vai entrar esse rolo e o de textura. O que eu gosto de falar assim, tá? É até para agregar. Nós não temos um rolo esse rolo aqui, ele tem mais pelo? Sim. Essa característica do Fusco é ele ter 3 vezes mais lã por centímetro quadrado do que o zero gota. Exato. Eu vou categorizar. Esse daqui seria o rolo de textura. Ele vai transferir mais tinta para um fosco. Aí esse 952, você vê que é um acabamento mais fino, né? Um pouquinho mais fino. Não que esse não deixe acabamento fino, ele tem menos. Aí eu vou deixar melhor ainda. Esse aqui, 6 milímetros. Você entende? Essa é a diferença. Eu acredito que tem que ter os dois. Eu não vou deixar de consumir o textura. Porque o pintor não está deixando de consumir o textura. Se você ver as obras dele, ele tem os dois. Tem. Então, é um para agregar o outro. E por que não? Eu vejo no Brasil que a gente mais utiliza é massa. O que a gente mais utiliza é massa. Toda obra tem massa. Toda obra. Por mais que seja um retoque, tem massa.
o que eu preciso fazer? Me modernizar na questão que o pintor mais utiliza. Aí foi o golaço da Condor, a família ali da Alisa Pro 60. Sim, E aí eu tenho agora 2 rolos. Um foi adaptável, que deu muito certo, deu. que era de textura, e agora um lançamento próprio para isso. Sim. Então, basicamente essa é a ideia, porque assim, muitos pintores ele utiliza sem saber, e ele tá fazendo massa rolada sem saber, e às vezes ele deixou de utilizar a máquina dele, porque ele acha que come demais, mas ele tá aplicando na desempenadeira de 30 centímetros no punho. Até mesmo se você usar essa daqui no punho, vai deixar menos camada. Mas o que eu quero, assim, que eu sempre falo, pessoal, assim, olhando quem assistir vai ver esse podcast aqui, fala assim, ó, não cai na conversa do Ivo e do Estevam, não. Usa. A melhor forma de você saber se uma ferramenta, um eletrodoméstico, qualquer coisa, hoje nós temos a internet, nós temos avaliações, nós temos influenciadores Sim. que fazem teste, nós temos o aplicador direto fazendo teste, não é porque o Ivo trabalha na Condor, o Estevam da Condor, né? Então, assim, use. Ah, mas Ivo, usei, não achei legal. Dá o teu feedback, Sim. vai ser importante para nós. Mas se caso você relutar e não gostar, vida que segue. Mas o importante é que a gente está criando, se modificando, criando algo para o profissional, porque nós entendemos que qualquer profissional de qualquer área, se eu perguntar para o mecânico, cara, esse kit de chave aqui, você foi lá numa loja popular e comprou? Falou, não, né, Ivo? Um alicate desse dá para comprar 10 aquele. Você que é eletricista residencial e tal, onde que você comprou? Não, né, Ivo? Eu não compro, eu trabalho com isso. Então, quando vindo a esse lugar, levando culturalmente que o irmão da pintura, a irmã da pintura, entre na loja e não vá com aquela cabeça assim, me dá um mais barato. Não. O que a ferramenta vai entregar para ele? Em metragem, em rendimento, sustentabilidade que ele vai aguentar, entendeu? Que é aqui que tá a grana dele. Sim. Ele tem que calcular. Cada vez que ele joga um desse aqui fora, por falta de capricho, deixou no sol mergulhado, é dinheirinho de embora. Exatamente. Entendeu? Exato. E aí que é o desperdiçar dinheiro, né, cara? Exato. Mas a gente tem mais lançamento aí? Tem o Profissa também. Profissa. Esse cara- virou uma sensação também. E esse cara aqui, ele é 100% poliamida, que é a mesma manta do Fosco, né? O que é legal? Qual a característica dele? Transferência de tinta. Tá. Ele trabalha... Quantos milímetros? 22. 22. Ele trabalha sempre aberto. Isso é bacana na Legal. obra. Por quê? Ele não vai ficar sabugando, igual os pintores falam, né? Legal. Ficar fechando. Então a transferência de tinta dele é excelente. Então a maior característica de uma manta de poliamida é a transferência de tinta. E ela também tem o corte na lateral ali. Exatamente, também. Legal. E esse cara aqui é um dos rolos mais usados pelos pintores no uso da tinta emborrachada. É Exato. mesmo, cara. Porque fica ali uma transferência de tinta com muito mais facilidade. Porque a tinta emborrachada, que não é uma tinta com mais corpo, mais Sim. pesada. E ali o uso tradicional mesmo é o pele de carneiro, o lã de carneiro. E o Profissa veio como um rolo Que legal. para agregar e facilitar o trabalho do pintor no dia a dia, utilizando essas tintas emborrachadas que hoje está sendo Sim. um grande sucesso, né? Então esse cara aqui, ele tem uma característica especial nessa transferência de tinta, e os pintores que usam dão um feedback pra gente, e é surreal o feedback, sempre, cara, tinha um aprovação. outro rolo da Condor que ele era verde também. Era o. Como que é o nome dele? Ele O Pinta Mais? Pinta Mais. Ele é a De pelagem. fibra. É diferente? É diferente. O material é Totalmente diferente. diferente. Não, assim, muitos estavam com ele para usar tinta esborrachada, mas é só você pensar um pouquinho, né? Lembra lá do paninho de microfibra, que você tem uma toalha que seca teu carro. Pensa na toalha lá que você tem, toda a toalha quando fica velha vira um pano de chão. Por quê? Porque o que é? É um produto para reter mais produto. Entendi. E se ele retém muito, na verdade, assim, as tintas emborrachadas, Pinta Mais qual material? ele é de microfibra. Microfibra. Então ele é para puxar. Isso é a importância dos irmãos entenderem do material. Então, assim, às vezes, por exemplo, ele acaba por muitos anos, por exemplo, Ivo, eu vou pintar um pave, vou pintar uma calçada, um estacionamento. Aí ele chega lá por falta de informação, ou ele usa muitos anos, ou até o próprio vendedor fala, quanto é o pé de carneiro, lã de carneiro, quero pintar uma parede rugosa, um projetado. E às vezes o cara fala, tá aqui, sei lá, R$50. Não, tá muito caro, tá louco, eu vou ali procurar outro. Aí o cara, calma. O que você vai fazer? Por isso da consultoria, trocar a conversa, dividir informação. Aí falou, não, eu vou pintar um estacionamento. Cara, eu Pinta Mais. Por que Pinta Mais? Porque o Pinta Mais é um rolo de rendimento. Existem muitos vídeos na internet
que eu vi o cara, com uma carregada na caçamba, fechar uma parede de 8 metros. Nossa, Uma que- carregada. E daí todo mundo fica assim, ó, nos comentários, cara, que tinta é essa? Não é a tinta, é o rolo. E eles usam muito os rolos de big rolo, de 36. Então o Pinta Mais é um rolo de rendimento. Você quer pintar um muro, quer pintar um estacionamento. E aí que você entende, tá, onde que entraria isso aqui? Também daria? Daria também, né? Mas o que é o legal dele? Tecnologia, custo, benefício. Entendi. Você paga muito menos com a tecnologia superior, entendeu? Porque vai chegar uma hora que a matéria... Eu também prefiro um rolo que... Eu prefiro muito mais um rolo E que preço? abre. É o mesmo material? É o mesmo material. Olha só. Quantas vezes... Se vocês verem meus vídeos que eu tô pintando com emborrachado, pode ver que eu tô usando 952. É. Várias vezes eu utilizo no externo 952, mas não em textura, em paredes lisas, sabe? Uhum. Parede lisa, o reboco tá bom, ou que a gente utiliza massa acrílica, eu uso o 952. Aí a pessoa, mas, pô, cara, eu aplico 3D mãos, ele vai deixar uma micragem boa, que pede, né? Uhum. Só que, por que eu utilizo ele? Você sabe me dizer? Por quê? Cara, porque ele abre e eu consigo deixar um acabamento melhor. Exato. O de carneiro, ele não deixa um acabamento bacana, ele deixa um acabamento muito rugado, né? Fica meio rugado a pintura, assim, se você quer um acabamento muito fino no externo. E é o que a gente acontece. Às vezes eu vou pintar uma casa no externo, o cara quer um acabamento premium, né? Ele não quer ali aquela coisa texturizadinha. Então esse daqui vai ser um rolo que eu consigo pentear. É um rolo que eu consigo pentear. E deixar o acabamento, transferir mais rápido do que um rolo de 10 milímetros, porque ele tem o dobro e mais um pouco, e eu vou conseguir abrir ele. Então, vamos utilizar ele na obra. Só que tem um detalhe, tá? Assim, a gente falando da ferramenta. A ferramenta não vai fazer milagre sozinho. Sim. Então, o que envolve várias informações. Por isso do irmão tá acompanhando o podcast, acompanhando informações. Por que eu tô dizendo? Diluição correta do fabricante, especificações do produto, de preparação de superfície. Talvez quem está assistindo, que é experiente, fale, mas isso é óbvio. Entendeu? Aquela coisa de diluição de olho, seguir o que o fabricante fala. Uma tinta acetinada requer um tipo de diluição, fosca é outra. Beleza. Agregado com as informações do produto, vem com uma ferramenta top que vai te auxiliar em rendimento. Agora chegou a parte técnica da aplicação. Começou premium, termina premium. A ferramenta é a extensão. Não adianta você chegar e falar que o produto X vai ter rendimento, que ele vai fazer tudo isso, se a ferramenta não corresponde. Ok? Então é assim que funciona. Eu sempre uso uma tática assim. O latoeiro, ele pinta um Fusquinha e pinta uma Ferrari. O que vai identificar é o preço da tinta. É o funileiro. O funileiro. Legal. É a tinta. Certo? É que alguns lugares usa. Vocês falam que o é funileiro. Aqui fala funileiro. Lá também. Só que agora ele traz a tinta pro cara lá. Falou assim: ó, vim trazer pra você pintar minha Ferrari. Daí o cara falou: cadê tua estufa? Cara, não, eu jogo aqui, ó, uma água no chão, a poeira não sobe. Aí o compressor não para de encher, porque não vem se carregar o ar, tá com uma mangueira e tal coisa. Pode ser que dê certo? Pode, mas ele não tem a ferramenta adequada. Então não adianta você vender. Então, até os tinteiros, que você falou lá das assistências técnicas, Sim. até hoje, assistência técnica de marcas de Que tinta, eles estão. Eu já vi muitos casos. Lojista versus aplicador. Ficarem assim. E eu não vejo ninguém perguntando qual rolo que você usou. Qual a trincha que você estava usando? Sabe? Craquelou. Fez casca de laranja, polcã, mexerica, vergamota, não sei como se chama. Fez jaca na parede. Cara, vou dar um exemplo simples, Ivo. Peguei uma tinta emborrachada, não diluí. Coloquei um rolo pele de carneiro que vai deixar mais camada ainda. A quantidade da camada, ela não vai dar tempo de secar, ela vai secar por fora e ela vai trincar. Exatamente. É o que acontece quando o cara pinta lá com esmalte, ele não dilui, ou ele coloca muita quantidade e ele enruga tudo, né? Exato. Por conta de secar por fora, ou quando ele usa thinner também. Exatamente, que ele tem um macete, né? Usa thinner. Eu vou dizer, faça o que você achar melhor. Eu só dou uma opinião. Se você fizer com o teu dinheiro nota fiscal tua, beleza, você pode botar gasolina, pode botar o que você quiser. Mas eu acho que a gente tem que ter o respeito, se der uma assistência técnica com um cliente nosso, ali o CPF, ele vai atrás da loja, vai ter todo um acesso. Então, assim, thinner, usar, faça o que você achar melhor, não é o Ivo, não. Eu não tô aqui para ensinar ninguém. Cada um, né, se é profissional, tem que saber o que faz. Mas volto a dizer, a ferramenta tem que ser tão importante quanto o produto. Sim. Você tem que seguir. Então, no teu kit, a hora que você for fazer o teu orçamento, que você vai comprar as ferramentas, ou se você optou que o cliente vai comprar para você, o foco do cliente é a tinta. Ele senta com a família dele, escolhe a cor, pega o leque, tal.
Aí ele tira uma lista e entrega para o vendedor. Fala, o que é isso aqui? Isso aqui é a lista que o pintor pediu. Lá vai estar lá tantas fitas crepe, tantas lixas e tal. Aí o vendedor ele foi treinado por nós e pelas companhias de tinta. Olha, eu vendi aqui para o senhor uma Metalatex Seda. O valor é X. Então, a ferramenta para o senhor entregar o seu aplicador tem que levar essa trincha, certo? Para extrair 100%. O cliente ele não está importando. Ele vai fazer assim. Ele só vai fazer assim. Quanto? Aí o vendedor falou, 30, 40 reais. Capaz que eu vou pagar 40 reais. Ele que deveria ter. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, a ferramenta tem que ser tão importante. Então, quais são as superfícies que eu vou usar? Qual a superfície que eu vou preparar? Então, leva a linha econômica, que é aquele negócio que nós estávamos falando de descarte. Separa a linha de acabamento. Vou trabalhar com verniz, vou trabalhar com stain, vou trabalhar com emborrachada, vou trabalhar com textura. Contratei para fazer um cimento queimado para mim. Já ter as ferramentas separadinhas, faz o orçamento, agrega em cima da mão de obra que você cobrou. Eu cobrei 3 mil. Quanto deu de ferramenta? Deu 1.000. Então, 4 mil. E assim por diante. Sensacional, cara. Sensacional. Estevam, mais ferramentas é isso de lançamento 2024? E a famosa Lisa Pro também. Fala um pouco da Lisa Pro. Essa aqui fez um grande sucesso. A gente estourou de vendas no ano passado, né? E passamos aí em especulações de vendas ali muito mais além. Chegamos a 400% da nossa expectativa, né? Do que a gente já imaginava vender. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta que auxilia o pintor a fazer ali um alisamento de massa corrida, massa acrílica. Também o uso muito usado também para efeitos decorativos, né? Mármore, cimento queimados, pedras naturais. Então é uma ferramenta que auxilia o pintor além de ter uma ultra flexibilidade aqui, um aço inox, chapa dupla 0,3 milímetros de espessura, super leve, né? E um material que facilita o pintor a ter um maior produtividade na sua obra, né? Então, é uma ferramenta que está sendo muito adquirida pelos pintores e foi um grande sucesso que nós trouxemos na última FEICOM. E assim, né? Como o Will falou no início, todo ano nós... Chegou lote novo. E todo ano nós trazemos grandes lançamentos de peso que dão um boom no mercado. E a próxima FEICOM já está aí, já falta poucos dias. Agora, fechamos uma parceria com o Daniel. Já levava muito tempo, nós vamos estar... quem conhece sabe da importância como a FEICOM, que é a Construsul, que acontece no Rio Grande do Sul. E agora está iniciando também em Balneário, né? A Construsul, de negociação. A gente tinha parcerias dentro da Construsul e agora nós vamos ter o nosso próprio stand, né? Então, é um dos estados que a gente mais cresceu, é a terra do nosso concorrente, mas foi o estado que nós mais crescemos em receita e em vários clientes novos, né? O povo gaúcho entendeu da importância, adquiriu, né, a linha, o portfólio Condor e está nessa parceria. A Condor não se preocupa só em vender, ela se preocupa em estratégia de cliente. Você entendeu? Ela faz o mapeamento do Brasil e os clientes. Você pode ter uma loja de tinta tal coisa. Eu quero vender para você? Eu quero. Mas você também vai ser uma estratégia para mim. E é isso que a Condor faz. Então a Construção está aí, a FEICOM está aí, a Revestir está aí, né? Igual o Daniel vai estar aqui em São Paulo. Vários eventos aí a gente parcelando e levando o irmão pintor fazer um agito lá com nós. Bacana. E vale a pena lembrar que estaremos na FEICOM agora esse ano 2025 e traremos grandes lançamentos, né? Exato. E aproveitar aqui e convidar todos os pintores, né, para passar no nosso stand, para conhecer os novos lançamentos da Condor que está chegando em peso. E vai ser um outro boom no mercado, assim como foi no ano de 2024. Uma frase que ficou, não sei se vocês já escutaram, e não foi nós, né? É muito fácil você se auto-intitular, que os próprios irmãos falaram assim, né? A casa do pintor. Então, assim, a Condor abre espaço, tem lá todo o conselho, você vai reparar, você que foi lá várias vezes, você vai ver toda a diretoria da Condor, você vai ver toda a gerência, vai ver o Daniel da área de coordenação, você vai ver o Gabriel, diretor. E no meio de todo esse conselho vai estar os pintores. Sentado ali, comendo comes e bebes, trocando informação, tirando foto, dando risada. Virou o point dos pintores. Virou o point. E o Daniel ele inventa todo ano, junto com a equipe de marketing, alguma ação, vai ter a brincadeira lá do chute, vai ter um negócio lá da maquininha, da garra, para o pessoal sair com um brinde feliz, alegre, né?
Fora os eventos, as lives, promove, você já teve vários, faz muita gravação dentro do estúdio, tá aberto a todos vocês. Tem novidade aí, talvez a gente vai estar mais centralizado com espaço. A Condor, uma coisa que vocês já devem ter percebido, você percebeu, hoje nós temos uma cor, nosso verde escuro, a SA vermelha. Nossa identidade visual. Então, acredito, todo o nosso material antigamente, quem via a cor vermelha continua da SA. Eu vi toda a caráter, né, meu irmão? Você viu aí? Você é chique, né, mano? Top demais. Você tem que comprar outro relógio desse, né? No outro braço, né? Pra equilibrar o peso, né? O tamanho do relógio, né? Fica pesado. É relógio de homem, né, cara? É. Sério? Léo, o meu, como que chama isso aqui? Spot. Não, esse já é Nutella, né? Não, esse aí, né? Eu tive que mais tecnológico, né? Eu tive que me analisar, né, cara? O pessoal brinca comigo, e usa umas calças apertadas. Então eu falei, picanha é a vácuo, né? Então, você já entendeu. Mas, gente, é isso aí. A gente tá com muita coisa legal, muitas ferramentas, escutando, né? Fazendo análise de mercado. Lembrando que tem muitos irmãos que falam, Ivo, por que vocês não fazem um suporte duplo com rolamento estendido? E eu só fico escutando. Falo, beleza, mas só aí vai custar uns R$150. Você vai comprar? Aí ele fala, Ivo, eu vou. Beleza? Parabéns. Só que assim, a empresa não vive de uma ou duas andorinhas. Então, assim, tem que ter uma aceitação, porque é difícil a gente ficar com matéria-prima para. Então, o que a Condor faz hoje? Uma ferramenta ali, ó, de efeitos especiais de marmorização, ela pode, desde o cara que está iniciando até o cara mais top. E o que é o legal? Com preço justo. Sim. Entendeu? E uma ferramenta que não vai deixar na mão. E o legal da Condor é que ela sempre ouve o pintor, né? Sim. Então, há muitas ferramentas que nós temos um portfólio que vieram através de pedidos dos pintores, né? Então, a Condor ela é muito próxima do pintor e isso é notório tanto nos eventos como na FEICON. Você sabe por quê? Porque todo pintor ele é um inventor. Sim. Você chega na obra, ele corta uma vassoura, ele corta o cabo, né, a pitulinha, a pitoco, e ele corta o cabo de canto negativo que está estrovando. Então, assim, se você conversar com vários pintores, e uma coisa que eu vou falar aqui defendendo a minha família de pintores, não estou fazendo médico puxando saco, que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Ivo, o pintor ele só pede, não sei o que. Eu falei, engano seu, meu amigo. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que ele quer? Ele quer respeito e ele quer alguém que escute, que olhe bem no fundo do olho dele e fala, cara, eu só quero atenção, não estou pedindo nada para você como fabricante. Eu só quero que você escute. Por que vocês não fazem, por exemplo, um rolinho que é um rolo de um lado e o pincel do outro? Eu estou dando recorte, eu viro para o outro lado e faço acabamento com o rolinho. São ideias, né? Então, assim, ele quer só escutado. Ele não quer... Eu falei isso no meu Instagram, eu volto de uma viagem. Ontem eu voltei de uma viagem, eu estava nos Estados Unidos e eu visitei algumas lojas, como eu faço sempre. Cara, minhas viagens, eu vou a passeio, mas 50% dela é fazendo pesquisa. E aí, o que a gente identifica? Tem ferramenta diferente lá fora? Tem. Tem um exemplo, eu vou dar um exemplo de escada, tá? Uma ferramenta que a Condor não tem. Escada. Cara, tem cada escada nos Estados Unidos, cada escada na Europa, coisa assim, louca. Com rodinha, escada com rodinha, clique e coloca pra cá e ela vira. Ela tá de assim, daqui a pouco ela tá assim. Exato. Cara, a escada é maluca, muito. Assim, e as escadas com degraus, um alumínio mais grosso, elas têm uma passada maior, que não cansa ali o seu pé. E elas são de fibra, elas são mais leves e mais resistentes. Legal. Só que assim, eu falei assim, cara, o Brasil tem muito inventor, tem muito gênio. Só que eu faço uma pergunta, o brasileiro não tem poder de compra. Uma escada dessa, se fosse feita no Brasil, ela custaria R$2.000. Exato. E é uma escada básica. Olha só, a construção civil, nós utilizamos escada de dona de casa de alumínio. As escadas dos pintores, quem já nunca quebrou um degrau? Cara, eu tenho uma cicatriz aqui porque quebrou o degrau e aí o rebite que fica do lado, aquilo ali é proibido para obra. Sim. Porque aquilo ali não aguenta. Tá até 120 quilos. Beleza. Só que você usa ela todo dia 5 horas. Todo dia 6 horas em cima de uma escada. E ela foi projetada para a pessoa abrir ela de vez em quando e pegar um eletrodoméstico, fazer uma limpeza em cima de um armário. Ela não foi projetada para você ficar pisando nela e sai e sobe. Você não tem cuidado nenhum. Aquilo ali não é profissional. A escada que você deve estar em cima aí, que você está utilizando agora, não é profissional. Só que ela já custou R$250. Foi o que você tinha para investir. Sim. O problema não é você, o problema não é a indústria.
A Condor muitas das vezes não consegue desenvolver mais ferramentas porque não tem poder de compra, ficaria muito caro. Sim. E mas você está defendendo. Não, cara. Olha só o quanto que a Condor conseguiu evoluir nos últimos 5 anos com qualidade e deixando o produto com preço acessível. Só que se você quiser algumas ferramentas que você vê lá fora, para fazer aqui, primeiro tem que desconstruir. Tem patentes, tem muito produto que não dá para fazer igual. Por que você não faz igual a da fulana de tal? Patente. É verdade. Eu não sabia. O pessoal, isso aqui Sim. tem patente. Esse formato aqui de rolo tem patente. Esse formato aqui tem patente de caçamba. Por que você não faz a caçamba igual da marca tal? Patente. Mas quando tem as espátulas do balde, aquela espatulinha de tabica, aquilo são patenteadas e são nossas. E aí não pode fazer daquele formato. Igual o nosso concorrente também tem, por exemplo. Muitos perguntam, por que não faz o anticaldo lá, né? Porque nós não podemos, o nosso concorrente tem patente. Então não é que a gente não quer, não é que a gente faz. Então, porque não faz suporte para você aqui, para rolo, para textura, patente. né? Para aguentar. Patente, né? Então a gente tenta mudar e fazer. E em cima, agregando em cima do que você falou, quando eu vou conversar com alguém que ele tá meio arredio, que ele fala, Ivo, é muito fácil, né, cara? Você falar em investir em trincha profissional, rolo profissional, você vê o custo e tal. Falei, calma, então vamos mudar a estratégia. Vou chegar no teu assunto. Esquece que eu sou da conta, esquece trincha, esquece rolo. O que você investiu em material esse ano? O que você fez? Deixa eu começar pela tua escada. Qual a escada que você usa hoje? Cara, eu uso aquela escada de madeira ainda e tal, que eu boto um puta de um rack em cima do teto do meu Corcel 2 e carrego aquela escada que quando eu viro eu tenho que tomar cuidado para não pegar no muro e daí fazer a curva. Você sabia que existem várias escadas dobrável que vai reduzir o espaço físico com resistência. O que você investiu mais esse ano? Lixadeira ou fez? Não, Ivo, eu ainda tenho uma treme-treme lá de 1900, uma orbital, nem pensar, né? Não, orbital era cara na época, tem que usar, daí é muito ar comprimido. Eu falo assim, então esquece trincha. Se você, na área de segurança, que é importante, igual você falou, uso doméstico, cara, não investiu? Exato. Você acha que vai investir em trincha? E existe umas escadas muito boas nesse mercado. Aí, complemento o que você está falando. Existe uma marca, né, não vou citar o nome, mas uma marca que ela tem umas escadas de alumínio, de fibra. Tem, acho que 2 marcas muito boas. Elas sempre estão lá na Feicom. E a escada custa 600 a 700 reais. Ó, 500 reais a pequenininha. Ó, você vai ver ela tá ali, ó. Ela tá lá no cantinho. Uhum. Aí ela tem escadas de 3 degraus, de 5 degraus, de 8 degraus, e a extensiva. Cara, a extensiva de 2.000, 2.500, aí essas menores de 600, 800 reais. Essas escadas não estão na mão dos pintores. Por quê? Ele tá com a escada de alumínio de dona de casa. Por quê? Não é porque ele não quer, porque não é porque ele não investe em muitas situações, é porque ele não tem poder de compra. A gente, né, se a gente comparar assim com o dólar, a gente está 6 vezes mais pobre que o dólar. Então, um pintor americano, cara, eu comprei uma calça lá, do material sensacional dentro da loja da Cherry, custa 118 reais, convertendo. 118 reais. Ela custa 18 dólares. Aí você pega lá uma trincha lá, tá lá, sei lá, uma trincha como essa daqui, 6 dólares. Só que para ele 6 dólares é como se fosse 6 reais para nós. Ele ganha em dólar. Então, ele pagar 6 reais nessa trincha, para ele é tranquilo. Então, o poder de compra do país, ela interfere muito, ela impede muito o inventor de evoluir. Porque o inventor ele vai criar um produto que vai ficar mais caro por ser no Brasil. Cara, o pessoal não tem noção o quanto é a taxação em cima dos produtos que a Condor vende. Exato. Cara, não é 15%, não é 6% igual a sua empresa. A Condor é uma empresa gigantesca, quanto maior você é, o seu imposto é 30%, o seu imposto é 50%. Titânio hoje, que é a matéria-prima aí que a gente utiliza nas tintas, cara, hoje tá tipo 60%, 50% o imposto em cima desse produto. É muito caro. Resina. Tudo. A galera não entende que o nosso problema, infelizmente, é uma máquina pública, né? Não tô dizendo o problema não é governo, mas é uma máquina pública que ela vai taxar muito mais e aí vai impedir de você conseguir ter acesso a uma desempenadeira dessa por 30 reais. Você impedir de você ter um rolo desse por 10 reais. Até todo mundo gostaria de vender esse rolo a 10 reais. Essa desempenadeira é 50 reais. Só que, felizmente, é só você pegar o preço da gasolina 10 anos atrás e o preço da gasolina nos dias de hoje. A gasolina aqui onde nós estamos é 6 reais e eu já paguei 2,50 num litro de gasolina. Então, é simplesmente isso. Né? Às vezes o pintor ele não consegue entender isso, mas se ele fizer esse giro que nós fizemos agora, ele vai começar a entender. Deu o exemplo da escada.
É simplesmente. O exemplo da escada, e se a gente for puxar em outras áreas também, isso é o que afeta o pintor, né? Hoje, talvez isso seja uma das questões que faz com que o pintor tenha aquele receio, pô, vou comprar aquela ferramenta cara, mas será que vai ser útil para mim? Exato. Vou gastar tanto, será que vai me trazer produtividade? E aí fica aquele receio de poder evoluir e comprar uma ferramenta, um wireless, por exemplo, uma lixadeira. Sim. Exemplos claros. E aí é o que acontece, cara. Às vezes uma ferramenta manual ela vai ficar cara por ser produzida, por mais que vou trazer essa daí da China. Só que aí o que é vou dar um exemplo. Essa desempenadeira aqui a gente testou ela tem 5 anos. 5. E aí eu digo, se ela fosse lançada nesses 5 anos atrás, ela não teria o sucesso que ela teve hoje. O pintor não estava preparado para pagar R$250 numa desempenadeira, R$200 numa desempenadeira. Hoje o pintor sabe que esse aço aqui, ele se coloca assim, ele volta pro lugar. Ele entende que vale R$200, então ele paga. Antigamente, uma trincha dessa custava R$25, R$30, ele não pagaria. Hoje ele paga porque ele sabe que vai durar 6 meses. Então, o pintor evoluiu muito pelaquela questão que a gente falou até num outro podcast, sobre a questão de percepção de valor. Cara, eu sei que esse rolo aqui eu pago R$30 nele. Antigamente eu pagava no rolo R$9, R$8. Hoje eu pago 30, só que eu sei que ele vai durar muito mais. Então é sobre isso. Pessoal, nós estendemos o nosso tempo. Eu agradeço demais assim, a presença de vocês. Vamos fazer outros podcasts. No lançamento, vamos trazer lançamento, vamos falar das ferramentas. Eu acho que é legal a gente abrir um pouco esse espaço também para falar de produto, para falar de ferramenta, para falar de tinta. Né? Não só ficar na parte dos negócios, senão vai chegar uma hora que eu vou estar sem assunto. Né? Exato. Mas é bem legal. O dia que vocês quiserem trazer outros assuntos, a casa está aberta para a Condor, né, que apoia todas as... Cara, se eu sou um cara que eu consigo falar tanto do meu conteúdo, é graças à Condor, que sempre investiu nesse conteúdo. Ela entendia que há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, era bom a gente falar de vendas, era bom falar de orçamento, era bom falar de profissionalização, que a gente conseguiu educar o pintor. E sabe qual que é o reflexo disso? O pintor tem um poder de compra maior. Ele não tem poder de compra como um americano. Mas hoje eu faço uma pesquisa, Ivo. Toda palestra que eu vou, eu pergunto quanto que o pintor ganha. Eu tenho uma pesquisa. O pintor brasileiro hoje, a renda dele é de 4 a 6 mil reais por mês. Mediano. E tem muitos que ganham acima de 6 mil reais. Sim. Dependendo da região. Mas o salário dele, seco, que chega na mão dele, ele fatura muito mais que isso porque ele tem colaborador. Mas o que ele tira limpo é em torno de 5 mil a 6 mil reais. Então, hoje ele consegue comprar uma ferramenta, hoje ele consegue ter um carro, hoje ele consegue. Isso graças à evolução o Brasil evoluiu bastante a questão salarial, mas o cliente está conseguindo entender que para pintar é um pouco mais caro. O pintor também está conseguindo entender que ele precisa cobrar mais caro para poder viver uma vida digna. Então, tudo isso é o reflexo do nosso trabalho, que representa em 1% no mercado da pintura, que outros vão fazer, vão complementar. É o trabalho de vocês nas lojas de tinta. E tudo isso para um mercado mais forte, uma pintura mais forte, né, um mercado imobiliário mais sadio. Então, se a gente quer um futuro melhor, nós precisamos cada vez mais se unir e trazer esse palco aí para a gente poder falar de evolução. Muito obrigado. Palavras finais, consideração finais? O que eu só digo para você, independente, você que está escutando, se você gosta de ferramenta, seja de qual for a marca, se é importada, se você tem condição de pagar imposto, trazer ferramenta, o nome disso é evolução. O que eu falo, parabéns. Só que eu queria deixar o recado aqui para vocês, uma empresa de São Bento do Sul, com 96 anos de história, que fabrica ferramentas que são elogiadas lá fora, com preço justo e qualidade. Então, assim, como você usou mesmo o americano, que é patriota, que briga pelas suas cores, pela sua bandeira, nós temos uma empresa 100% brasileira, com 6 divisões, líder em vários segmentos de divisões, e está aí. Agora, quem pode dizer é você. Volto a dizer, se você não vai no meu papo, não, nem de ninguém. Usa a ferramenta e quem sabe, eu tenho certeza que você vai vir na rede social e vai falar, Ivo, Esteva, obrigado pela dica. Cara, usei o Fosco, você não sabe o quanto o meu trabalho está rendendo e quanto faz. E isso é levar mensagem e informação com custo e benefício. Um forte abraço, que Deus ilumine a todos. Obrigado mais uma vez, foi fantástico. E com certeza, aí, quem sabe a gente trazer o nosso gestor aí, o Daniel, aí, para bater um papo bem legal, que vai ter
quase 30 anos de história para estar contando, e ele que levou o projeto junto com você lá quando teve a feira para apoiar cada vez mais o pintor. Um abraço, fica com Deus, passa a bola aí pro meu parceiraço. Muito obrigado. Isso aí. Agradecer aí pelo espaço, pelo momento aqui, falar um pouquinho da Condor, falar um pouquinho da história da Condor, de alguns produtos de grande sucesso aqui do ano passado e esse ano também. E com certeza nós voltaremos aqui pós-FEICOM para trazer aqui os lançamentos que a Condor está trazendo para o pintor. Vou dar uma ideia. O que você acha da gente gravar uma semana antes da FEICOM? Eu não solto. E no dia da FEICOM a gente solta. O que você acha? Pô, ideia massa, hein? Maravilhoso. Tudo que é diferente, tudo que é feito, a gente sempre faz todo ano alguma coisa assim, mas pra mim, na minha, tá fechado. De repente a gente solta no mesmo dia da FEICOM, nós soltamos aí esse lançamento. Vai ser sucesso, hein? Legal. Vale a pena, hein? Eu gostei da ideia, muito bom. Então, Johan, agradecer pelo espaço, agradecer pelo momento, agradecer pela parceria, né? E parabenizar você pelo trabalho que você faz com os pintores, né? Você levando o conhecimento e a profissionalização como testemunho de vida, você mesmo, você traz essa realidade para o pintor e mostra na prática que você venceu na pintura e a pintura te trouxe até este lugar. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você é e também pela evolução que você tem trago para a classe aí de pintores. Muito bacana. Quantos anos você tem, Estevão? Eu tenho 25 anos. Cara, o Estevão é um prodígio aí, se comunica bem, né? Ainda não contamos a história aí do nosso amigo Estevão, também vamos contar aí sua passagem aí dentro do mercado de pintura. Você trabalhou dentro de loja de tinta? E o meu primeiro emprego foi dentro de loja de tinta. Então, legal. Comecei trabalhando com tintas, vernizes e stens a partir dos 13 anos de idade. Que legal, cara. Era muito jovem ali, dentro de uma loja familiar mesmo. E ali eu fui crescendo dentro da loja de tinta, né? E depois eu fui até mesmo para uma rede de loja especializada. E foi aí que eu me aprofundei mesmo no segmento e não saí mais. E tem aquele dilema, né? Aquele ditado que os pintores falam assim, cara, que quando quem trabalha com a tinta tem aquele bichinho que te pica e você não sai nunca mais, você não consegue sair. Você já tinha um contato muito grande com os pintores já tinha. E hoje... E quando eu vim para Condor, eu tinha ali uma carteira ali de mais de 1.500 pintores, né? Clientes, né? Mas isso em mais de 10 anos, né? Na pintura. Né, nesse segmento, dentro de loja especializada, trabalhando com o pintor. Então, esse trabalho que eu faço hoje com a Condor é satisfatório, é prazeroso, porque eu sempre trabalhei com um pintor. Vou te fazer uma última pergunta. O que a gente mais vê é o vendedor, ele fala assim, né? Ele falou, pô, cara, o técnico vem aqui, não deixa nada pra gente, sei o que, não sei o que lá. Né? Ele tem essa visão, né? Ele imagina que o carro do técnico tá cheio de boné e tá cheio de camiseta lá, né? Verdade. Você sabe que uma vez eu cheguei numa loja, né? Com as duas bolsas, assim, viajei tipo, sei lá, 6 horas de viagem. A hora que eu entrei, assim, né? O vendedor veio e falou assim, o que você trouxe de bom pra nós comer? Eu falei, cara, você acha que eu sou uma coxinha? Eu falei, eu trouxe informação, mas brincando, lógico que eu tinha intimidade, né? Aí ele falou, não, tio Ivo, a informação é boa pra nós ganhar dinheiro e fechar a nossa comissão. Não, é exatamente isso. A pergunta é o seguinte, como que agora, cara, que virou o lado da moeda, que agora o cara vai pedir pra você, pô, Estevão, como é que é aí? É engraçado, a visão que eu tinha como lojista, né? A gente pedia, pô, deixa aí, deixa tal coisa, pô, traz uns brindes, pô, faz um café da manhã e tal, e hoje é comigo. Então é muito engraçado quando eu chego, eu sei como que é, pô, não, pode deixar que eu vou fazer, pô, vou fazer um café da manhã na sua loja, a Condor vai chegar junto aqui, fazer uma ação com os pintores. Te ajuda, cara, é legal, é bacana, porque é dos dois lados da moeda, né? Então eu entendo a cabeça do vendedor, a cabeça do lojista, do cara que tá empreendendo ali, que tá, pô, acabou de comprar uma rede de lojas de tinta, tá com uma franquia nova, e agora como indústria. Então é muito bacana essa visão ampla, porque eu conheço os dois lados da moeda, então eu sei o que se passa por aquele lado e também agora dessa parte de cá. Sensacional, cara. Muito obrigado, Estevão, muito obrigado, Ivo. Obrigado. Fiquem com Deus. PintorCast, o seu canal de empreendedorismo. Agora chegou a hora de você, nós temos aqui uma avaliação. Deixa as estrelas, se inscreve. Às vezes você escuta o podcast, mas não é inscrito no nosso canal no YouTube, não é inscrito aqui no Spotify, então você consegue se inscrever, ok? E você também consegue compartilhar. Manda naquele grupo, pô, o cara que gosta de ferramenta Condor, você sabe que tem um parceiro lá que gosta de Condor, e manda para aquele que não usa Condor também, que ele com certeza vai ver com outros olhos e vai passar a utilizar
e também vai tirar as dúvidas dele sobre os produtos e a empresa Condor. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Johan Luiz e Condor Pincéis.